Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 4 de julho de 2025. Almirante russo morre em ataque ucraniano. O Irã se prepara para bloquear o Estreito de Hormuz. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal. Você que não é inscrito, inscreva-se porque aqui você verá a verdade. Peço a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Conto com vocês. Muito obrigado. A Rússia confirmou a morte do vice-chefe da Marinha, o subcomandante da Marinha, Mikhail Gudov, na localidade, na região de Kursk. Relatos indicam que ele foi morto por um ataque de foguetes HIMARS, juntamente com vários oficiais superiores. O vice-comandante-chefe da Marinha, Mikhail Gudov, e a morte dele foi confirmada pelo Ministério da Defesa da Rússia. Segundo o Ministério informou que ele morreu em operações de combate em uma das áreas de fronteira da região de Kursk. Ele foi condecorado como herói da Rússia. Ele é chefe também, apesar de ser o vice-comandante da Marinha, o vice-chefe da Marinha, ele é chefe também de um setor específico das forças costeiras e terrestres. Ele toma conta dessa parte e foi condecorado e foi elogiado publicamente diversas vezes pelo ditador da Rússia. A condecoração quem entregou para ele foi o então ministro da Defesa, Sergei Shoigu. Gudov, ele antes tinha sido comandante da brigada número 155, antes de chegar a esse posto, de fuzileiros navais da Rússia, e agora em março de 2025 que ele foi nomeado como vice-chefe da Marinha. Ele participou ativamente da invasão em 24 de fevereiro, dessa segunda fase da invasão da Rússia, em 24 de fevereiro de 2022, e ele é responsável por ter cometido diversos crimes na Ucrânia, desde a sua invasão, principalmente na região de Kherson e principalmente na região de Kursk, segundo relatos, inclusive de testemunhas ucranianas, que ele presenciava os fuzilamentos de prisioneiros ucranianos. Então, isso é um crime de guerra. A Ucrânia já tinha confirmado esses crimes e ele estava entre aquelas pessoas que, para serem eliminadas justamente por terem cometido crimes contra a Ucrânia, assim como outros também foram eliminados. Ele foi condecorado pelo ministro Sergei Shoigu em outubro de 2023. É a brigada que ele fazia parte do comando, que ele comandava antes de chegar a esse posto, que é a brigada de número 155, ela participou da invasão em Kherson. No entanto, uma parcela dessa brigada, um batalhão, se eu não me engano, estava lá próximo a Kiev, quando eles tentaram chegar a Kiev e tomaram a localidade de Bucha, onde houve muitos estupros, muitas torturas de civis e muitos assassinatos de civis também, onde a Ucrânia praticamente eliminou todo o batalhão, todas aquelas pessoas que estiveram, e essa brigada já foi reduzida a pó 3 vezes, mas ela sempre recebia novos elementos para substituir. É uma brigada que a Ucrânia persegue onde ela estiver. Ela tentou tomar Vuhledar final de 2022 para começo de 2023, sem sucesso. E ela foi praticamente destruída ali naquela região. 80% das suas tropas foi baixas naquela região. Ele era uma das pessoas bem cotadas com o ditador da Rússia, mas tudo isso prova, porque esses crimes foram denunciados para a própria Rússia, na época, inclusive, pelo próprio presidente americano Joe Biden, onde o ditador não deu bola e disse que esses crimes eram invasões da Ucrânia e que os estupros foram cometidos pela Ucrânia. Ou seja, todos os crimes que estão acontecendo, o ditador da Rússia tem conhecimento. E o serviço de inteligência da Ucrânia detectou onde ele estava
e era um posto de comando onde havia vários oficiais superiores e 4 foguetes HIMARS foram lançados contra esse posto de comando, sendo que morreram esse almirante, né? E que foi um dos mortos, também um colaborador, acredito que é um coronel, né? O capitão de mar e guerra da Marinha, mais próximo dele, que é o Nariman Shikaliev. Então, ele também veio a óbito, assim como diversos outros oficiais superiores, entre coronéis e tenentes-coronéis, que estavam com ele numa reunião ali nesse posto de comando. E o que é interessante, na região de Vladivostok, ele é daquela região lá, não necessariamente de Vladivostok, mas em Vladivostok os moradores eu já vi um local para ele, para fazer um memorial para ele, e começaram a depositar flores. Ou seja, na Rússia, para você ter prestígio, você precisa ser criminoso, né? Fazer crimes, matar civis, estuprar mulheres, que daí você é criminoso. Blogueiros militares russos estão dizendo que ele comandava também outras unidades de fuzileiros navais perto da linha de frente, enquanto ele ocupava esse alto posto naval. Ele fazia questão de ter essas unidades subordinadas a ele, porque ele passou por essas unidades e conhecia todos, né? Os russos estão procurando traidores que possivelmente indicaram onde estava a localização desse almirante. Aí os jornais ucranianos e alguns jornais internacionais, eles também entraram em contato com o serviço de inteligência da Ucrânia, tanto o SBU como o GUR, mas eles não quiseram comentar sobre a eliminação desse almirante e também como os jornais estavam muito interessados em saber como que eles obtiveram a informação da onde estava o almirante. E ele, claro que eles não informaram isso, então, por enquanto, eles estão em silêncio. Acredito que mais tarde eles vão relevar, vão informar mais tarde, né? Talvez alguns dias ou semanas depois, né? Este incidente é o mais recente de uma série de operações ucranianas visando figuras militares russas que cometeram crimes de guerra na Ucrânia. Enquanto isso, eu quero falar sobre uma parte geopolítica importante que, se acontecer, vai trazer sérios problemas e influir, inclusive, no preço do combustível para o mundo todo. O Irã se prepara para bloquear o Estreito de Hormuz. Os próprios líderes iranianos já disseram desta possibilidade nas suas bravatas, mas parece que ele está, de fato, se preparando, porque ele já carregou 2 navios com minas marítimas. E se isso acontecer, ele vai encher o Estreito de Hormuz de minas para impedir a passagem de navios comerciais transportando combustível na região. Isso vai aumentar os preços de petróleo, é a principal consequência, e vai dar um impulso significativo para a economia da Rússia, eu acho, né? Talvez sem querer ou querendo, porque os preços vão subir e a Rússia está precisando de entrar dinheiro no seu caixa. E ela não usa o Estreito de Hormuz, ela está em outra região. Mas vai trazer muitos prejuízos para a região, inclusive para outros países do Oriente Médio, países árabes, mas como o Irã não é árabe e ele é rival dos demais países, mesmo islâmicos, do mundo árabe, ele também não se importa muito com isso, principalmente porque ele é o que mais está sofrendo depois dos ataques americanos, dessa guerra relâmpago de 12 dias, onde agora está havendo um aparente cessar-fogo. Então, essas minas carregadas em navios no Golfo Pérsico, e as autoridades americanas estão preocupadas e eles estão negociando com eles para ver o que de fato acontecer, né? Em meio ao conflito com Israel, que atualmente se estabeleceu em cessar-fogo, que eu acho que é instável, o Irã tem repetidamente ameaçado bloquear o Estreito de Hormuz. Ele já está ameaçando com forma de dissuasão. E isso teria que ser feito com minas, porque eles não têm uma marinha para bloquear que faça frente à marinha americana ou dos países ocidentais, né? Se o estreito fosse, de fato, bloqueado, 1/5 da demanda global por petróleo teria problemas de passar ali, que é onde passa 20% da produção de petróleo mundial. Isso, por causa disso, os preços certamente subiriam valores bem altos, né? Qualquer interrupção no fornecimento do Golfo elevaria esses preços globais em todas as partes do mundo. Inclusive aqui no Brasil, nós iríamos sentir os efeitos por causa disso, e no bolso principalmente, né?
a Rússia representa 35% a 40% das receitas orçamentárias dela, do petróleo, né? E do gás também. E ela é isso que impulsiona a máquina de guerra dela. Então, com esse aumento, esses 35%, que já são menos, porque a Ucrânia destruiu muito as refinarias, ela poderá compensar, segundo acham alguns analistas internacionais. Vamos esperar que isso não aconteça, que hajam negociações, ou que pelo menos os Estados Unidos da América, que na realidade o Irã quer se vingar deles por causa do bombardeio contra as usinas nucleares, consigam fazer parar de que eles não joguem essas minas e interrompam o tráfego na região. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Você que não é inscrito, inscreva-se. Aqui você viu a verdade. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.